Você sente que há algo pesado em sua casa? Como se a paz tivesse ido embora, como se uma presença invisível estivesse oprimindo sua família, seu descanso, seus dias. Talvez você tenha enfrentado noites em claro, pressões inexplicáveis, doenças que aparecem do nada, brigas que surgem do silêncio. Isso pode não ser apenas cansaço ou azar. Pode ser uma maldição espiritual operando no invisível, tentando destruir tudo o que Deus está construindo na sua vida. Mas hoje, isso muda. Hoje, você vai orar comigo usando os salmos mais poderosos da Bíblia para quebrar toda maldição, anular toda inveja e blindar espiritualmente sua casa e seus filhos. Você vai declarar com autoridade a libertação, a cura e a restauração que só o Espírito Santo pode trazer. Essa não é apenas mais uma oração, é uma batalha espiritual. É um clamor com base na palavra de Deus, com a presença do Espírito Santo ativada na sua vida agora mesmo. E no final dessa jornada, você vai perceber: o que te oprimia vai cair por terra, o que estava preso vai se abrir, e o que parecia impossível será transformado pelo poder de Jesus Cristo. Se você ainda não é inscrito neste canal, faça isso agora. O seu nome será incluído em uma corrente diária de intercessão e oração, onde milhares de pessoas estão sendo tocadas e libertas todos os dias. Você não está sozinho. E agora é hora de lutar com as armas espirituais que Deus nos deu. Prepare o ambiente, silencie o que te distrai e vamos começar. Se existe uma oração que precisa estar todos os dias em seus lábios, especialmente quando tudo ao seu redor parece instável, é a oração do Salmo 91. Esse não é apenas um salmo de consolo, é um escudo espiritual. É uma promessa viva da proteção divina para aqueles que escolhem confiar, mesmo em meio ao caos, à perseguição, à enfermidade e ao medo. O Salmo 91 não é uma poesia, é uma aliança, uma chave que destrava a presença guardiã de Deus sobre sua casa, sua família, seu corpo e sua alma. Neste momento, quero que você imagine algo. Feche os olhos por um segundo, se puder. Respire fundo. Visualize sua casa sendo coberta por uma nuvem de luz suave. É a presença do Altíssimo te envolvendo. Não há som de batalha, não há gritos, não há pressa. Apenas uma paz profunda, como se o próprio Deus estivesse entrando pela porta da sua sala e tomando o lugar de sentinela. Porque é exatamente isso que esse salmo declara. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Agora, declare comigo: Senhor, Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. Não importa o que disseram contra você, não importa o que fizeram contra o seu lar, não importa o tipo de energia, palavra ou inveja que lançaram sobre a sua família. Quando você se refugia na presença de Deus, nenhuma arma forjada contra você prosperará. Nenhuma seta que voe de dia ou de noite te atingirá. Nenhuma peste que se arraste nas trevas te tocará. Porque Ele dará ordens aos anjos dele ao seu respeito. Quantas vezes você já sentiu medo antes de dormir? Quantas vezes seus pensamentos foram invadidos por preocupações, pelas dívidas, pela saúde do seu filho, pelas brigas no casamento, por coisas que você nem consegue explicar direito? O Salmo 91 é o que te lembra que você não está vulnerável, mesmo quando tudo parece fora do seu controle. Deus não te abandonou. Ele está ao seu redor agora. Ele está colocando uma muralha invisível em volta da sua cama, da porta da sua casa, do coração do seu filho, da mente do seu marido, do seu corpo cansado. Ele está colocando uma cobertura divina onde os olhos humanos não alcançam, onde a medicina não resolve, onde o dinheiro não ajuda, onde a lógica não chega. Agora eu quero que você ore comigo em voz alta ou em pensamento. E à medida que cada palavra sair da sua boca ou ecoar dentro do seu espírito, creia que algo está se movendo no mundo espiritual. Diga assim:
Senhor meu Deus, hoje eu me escondo em Ti. Eu declaro que a minha casa é o meu esconderijo em Ti. Que nenhuma maldição, nenhuma peste, nenhum mal vai prevalecer contra nós. Eu consagro meu lar, minha vida, minha família ao Teu cuidado. Envia os Teus anjos para guardarem cada canto da minha casa. Que o sangue de Jesus seja a marca visível nas portas e janelas, que o Teu Espírito Santo habite entre nós e que toda obra contrária caia por terra agora. Imagine agora a luz do céu se intensificando sobre sua cabeça. Sinta como se a atmosfera mudasse, como se um véu de trevas fosse rasgado e desse lugar há um vento suave, puro, de paz. Esse é o toque do Espírito Santo. Ele está se movendo. Ele está limpando os ambientes espirituais, cancelando sentenças ocultas, reescrevendo sua história com tinta de misericórdia e graça. Você não precisa mais viver assustado. Você não precisa mais carregar a tensão de esperar o pior. O Salmo 91 não é para ser recitado como um amuleto, mas vivido como um estilo de vida. É o salmo daqueles que entenderam que a verdadeira proteção não está em muros altos, portas trancadas ou alarmes. Está em habitar no coração de Deus. A partir de hoje, você vai dormir com segurança, vai acordar com confiança, vai caminhar sem medo, porque a mão de Deus está sobre você. Porque o Altíssimo te escolheu para viver debaixo da sombra dele. E essa sombra é abrigo, é refúgio, é armadura, é cura. Você está coberto, a sua casa está blindada, a sua alma está segura. E nenhuma maldição espiritual será capaz de romper essa aliança. Diga com fé: 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Porque o Senhor é o meu refúgio, o Senhor é a minha fortaleza, em Ti eu confio. Nem toda luta que você enfrenta vem da sua mente, do seu corpo ou das suas escolhas. Algumas guerras vêm do invisível. São palavras lançadas por pessoas que você nem imagina. São sentimentos maldosos, escondidos por trás de sorrisos falsos. São desejos secretos de ver sua vida parar, seu casamento ruir, sua saúde adoecer, sua fé enfraquecer. Isso se chama inveja espiritual. É quando o coração do outro se torna um altar de amargura contra você. E por mais que você tente manter tudo em ordem, algo sempre desanda, algo sempre trava. Mas há um salmo que se levanta como espada e escudo contra isso. O Salmo 7 é o clamor daqueles que estão sendo perseguidos injustamente, daqueles que sentem que estão sendo feridos sem sequer entender de onde vem o golpe. Esse salmo não é uma oração qualquer. É o grito de alguém que já sofreu nas mãos de quem não tinha coragem de atacar com armas, mas usava a língua, os olhares, as intenções ocultas. É o clamor de um espírito cansado de ser alvo, mas que não quer responder com ódio, quer justiça divina. E hoje, se você está enfrentando ataques espirituais, perseguições veladas, maldições que se repetem em ciclos, esse salmo é para você. Diga comigo agora, com fé: Senhor meu Deus, em Ti me refugio, salva-me e livra-me de todos os que me perseguem. Visualize essas palavras como fogo saindo da sua boca. Veja o mundo espiritual se movimentando. Você não está sozinho. Cada vez que você perdoou em silêncio, cada vez que você chorou escondido, cada vez que você engoliu a dor para manter a paz, Deus viu. E agora, Ele responde. A inveja espiritual não tem poder contra quem está debaixo da justiça de Deus. A maldição lançada por quem desejou o seu fracasso volta vazia, porque você não está desprotegido. Quando você ora com o Salmo 7, você declara guerra contra as trevas, mas com as armas da luz. Você não revida. Você se levanta com autoridade espiritual. Agora feche os olhos e imagine
uma corrente sendo quebrada, uma palavra maldita se desfazendo no ar, uma sombra sendo dissipada por um raio de luz vindo diretamente do céu. Esse é o cenário que Deus está criando agora, enquanto você ora. Diga com autoridade: Senhor, se há algo em mim que abre brechas, me mostra. Se há algo em mim que precisa ser alinhado, me alinha. Mas se o que estou enfrentando vem de fora, se são setas injustas, acusações ocultas, julgamentos que não mereci, então, Senhor, me defende. Vem com teu fogo e corta toda a raiz de inveja, de maldição hereditária, de palavras lançadas contra a minha casa. Você não tem noção do quanto o mundo espiritual se agita quando alguém decide parar de sofrer calado e começa a clamar com fé. Porque o que antes era dor se transforma em espada. O que antes era opressão se transforma em escudo. Você está sendo revestido agora com vestes de justiça. O Espírito Santo está colocando em suas mãos autoridade para declarar o fim de ciclos de perseguição espiritual que atravessam gerações. Quantas vezes você já viu coisas boas começarem na sua vida e de repente tudo desmoronar? Relacionamentos que pareciam firmes, negócios que iam bem, planos que pareciam certos. E tudo virou pó. Há uma explicação para isso. Palavras têm peso no mundo espiritual. Maldições disfarçadas de conselhos, invejas travestidas de elogios, julgamentos que geram brechas espirituais. Mas hoje, o sangue de Jesus cancela cada uma dessas sentenças. Repita agora com fé: nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Toda língua que se levantar para me acusar será julgada pelo Senhor. Toda inveja contra mim será transformada em bênção. Tudo o que tentaram contra minha vida cairá por terra. Eu sou livre, eu sou protegido, eu sou escolhido por Deus. Visualize agora o seu nome sendo coberto pela luz do Espírito Santo. Visualize os nomes da sua família sendo escritos no livro da proteção divina. Você não é mais vulnerável às palavras do mundo. Você está blindado pelas promessas de Deus. A inveja não entra mais na sua casa. A maldição não se estabelece mais na sua família. E toda perseguição silenciosa termina agora. Deus está te honrando, Deus está te limpando, Deus está te defendendo. E o Salmo 7 está sendo escrito com a sua história hoje. Algumas feridas não sangram. Elas se escondem atrás de sorrisos forçados, de silêncios longos, de noites em claro. São dores que ninguém vê, mas que consomem por dentro. E o pior é que muitas vezes essas feridas não estão apenas na alma. Elas se manifestam no corpo. A tristeza que vira cansaço, o medo que vira dor, a ansiedade que aperta o peito, que acelera o coração, que esgota a energia sem explicação. Mas hoje nós vamos orar com 2 salmos que são bálsamo para o espírito e cura para a carne. O Salmo 41 e o Salmo 40. O Salmo 41 começa com uma promessa de Deus para quem olha para o aflito com compaixão. E talvez, nesse momento, o aflito seja você. Alguém que ajudou tanta gente, que orou por tantos, que foi forte por todos, mas que agora precisa ser levantado. E Deus está dizendo: eu o sustentarei no leito da enfermidade. Ele não apenas te visita, ele te levanta. E isso vale tanto para doenças físicas quanto para as doenças da alma, que ninguém entende, mas Deus sente. Quantas vezes você se viu tentando seguir em frente, mas algo dentro de você ainda estava preso ao passado? A rejeição da infância, a traição que te cortou fundo, ao abandono, ao medo de não ser suficiente. Essas são feridas emocionais que, quando não são curadas, viram prisões. Mas a boa notícia é que o Senhor não te chamou para sobreviver ferido. Ele te chamou para viver curado. E o Salmo 40 confirma isso quando diz: esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um poço de perdição, de um atoleiro de lama,
colocou os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Deus está te tirando desse lamaçal emocional agora. Você pode até ter se acostumado com a dor, com a sensação de que nunca vai melhorar. Mas o Espírito Santo está te pegando pela mão e dizendo: chega, você não vai mais viver afundado no que te machucou. Ele está colocando os seus pés sobre uma rocha, e essa rocha é Cristo, estável, firme, inabalável. Agora eu quero que você ore comigo, com o coração aberto, com a alma rendida. Diga assim: Senhor, eu reconheço minhas feridas. Não quero mais esconder o que me dói. Não quero mais disfarçar o que me quebra por dentro. Eu te peço, em nome de Jesus, entra agora nas áreas mais profundas do meu coração. Vai até onde nenhum médico pode ir, onde nenhum remédio alcança. Cura as dores antigas, as lembranças que pesam, as palavras que me feriram, as ausências que deixaram vazios. Sinta a presença do Espírito Santo agora invadindo seu interior. Não como um vento forte, mas como um sopro suave, como se alguém estivesse tocando sua alma com mãos de ternura. Ele está limpando suas memórias, ele está reescrevendo sua história. Ele está te ensinando a respirar sem dor, a acordar sem medo, a se olhar com dignidade. E se há dor no seu corpo, coloque a mão agora onde está o incômodo. Creia, de verdade, que o mesmo Deus que ressuscitou mortos, que curou cegos, que restaurou ossos quebrados, pode tocar onde a medicina já não tem mais resposta. Diga com fé: Senhor, visita agora meu corpo. Eu consagro essa dor a Ti. Eu te peço, envia Teu poder sobre os meus ossos, meus órgãos, meu sangue, minha mente. Tudo o que está desajustado seja restaurado agora em nome de Jesus. Pelo Teu sangue, eu declaro cura. Pela Tua palavra, eu declaro restauração. Pela Tua presença, eu declaro vida. Visualize agora a luz entrando na área do seu corpo onde havia dor. Veja essa luz se espalhando, queimando tudo que é enfermidade, inflamação, bloqueio. Sinta o calor da presença de Deus operando, e se a sua dor for invisível, se for emocional, veja essa luz limpando seus pensamentos, aliviando sua respiração, endireitando seus ombros. Você não está mais sobrecarregado. A presença de Deus está te renovando. Deus está te levantando do leito da tristeza. Deus está te tirando do poço da angústia. E hoje Ele firma os seus passos com paz. Porque o que você precisa não é apenas de alívio, é de cura completa. E essa cura já começou. Existe uma dor que não aparece nos exames, mas grita todos os dias dentro de casa. São lares silenciosamente quebrados, casamentos que funcionam como acordos frios, filhos distantes mesmo estando sob o mesmo teto, e uma sensação constante de que a harmonia foi embora. A verdade é que muitos lares estão de pé por fora, mas caídos por dentro. E se esse é o seu caso, se sua casa perdeu a paz, se o amor parece ter esfriado, se os seus filhos já não te escutam como antes, você precisa orar hoje com 2 salmos que carregam o poder de restaurar ambientes espirituais e vínculos familiares, o Salmo 23 e o Salmo 127. O Salmo 23 começa com a afirmação mais poderosa que uma alma pode fazer em meio ao caos. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Quando Davi escreveu isso, ele não estava em um palácio. Ele estava em um tempo de vulnerabilidade. E mesmo assim, ele declarou que nada lhe faltaria. Por quê? Porque quando Deus é o centro, tudo se alinha. O problema de muitos lares é que tudo foi colocado no lugar certo. Móveis, planos, rotina, mas Deus ficou de fora. E um lar sem a presença do Senhor é um castelo construído sobre areia. Se você sente que está perdendo o controle da sua casa, dos seus filhos, do seu relacionamento, pare agora. Respire fundo e convide o bom pastor para entrar. Diga: Senhor, eu abro as portas da minha casa para Ti. Toma a direção da minha família.
Restaura o que foi quebrado, ressuscita o que morreu, derrama amor onde hoje há frieza, traz de volta o que foi levado pelo tempo, pelo orgulho ou pelo inimigo. O Salmo 127 nos lembra que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a constroem. E talvez você tenha se esforçado muito, trabalhado o dia todo, tentado conversar, cedido, lutado, mas sem resultados. É porque sem a bênção do alto, tudo vira peso. Mas com a presença do Espírito Santo, até aquilo que parecia perdido é restaurado. Filhos que se afastaram voltam. Maridos que estavam distantes se reaproximam. Esposas feridas se curam. Porque Deus é especialista em reconstruir histórias. Agora ore comigo, com o coração aberto. Senhor, consagro o meu lar a Ti, que toda contenda espiritual seja expulsa agora, que todo espírito de divisão, adultério, frieza, rebeldia, seja lançado fora em nome de Jesus. Que Teu Espírito Santo habite entre nós, que minha casa seja lugar de cura, de alegria, de unidade, de perdão. Visita o coração do meu cônjuge agora, toca na alma dos meus filhos. Faz o Teu milagre acontecer dentro das nossas paredes. Visualize agora a sua casa sendo lavada por dentro, com uma luz suave, como se cada cômodo fosse tomado pela presença de Deus. Imagine sua sala sendo preenchida com paz, seu quarto com amor, o quarto dos seus filhos com proteção, a cozinha com provisão, cada ambiente sendo purificado, a atmosfera mudando, o silêncio opressor sendo substituído por um silêncio de paz. Deus está dentro da sua casa agora, e onde Ele habita, a escuridão não resiste. Talvez você tenha sido o único a orar, o único a jejuar, o único a tentar. Mas Deus honra o clamor de um justo. Ele não precisa de muitos para operar o milagre. Basta um coração quebrantado. E você está aqui, entregando sua casa. E isso basta. O milagre vai começar por você. E logo os frutos serão visíveis. O abraço que não acontecia há meses. O olhar que estava frio. A palavra que não era dita. Deus vai restaurar. Declare agora: minha casa pertence a Deus. Meu casamento é consagrado ao Senhor. Meus filhos estão nas mãos do Altíssimo. Nenhuma maldição vai se estabelecer aqui. Nenhuma inveja vai penetrar estas paredes. Nenhum espírito de confusão vai fazer morada onde o Espírito Santo já assumiu o controle. Você pode até não ver tudo mudar hoje, mas a transformação já começou e vai continuar dia após dia, até que sua casa volte a ser um lugar de paz. Porque onde o Senhor é o pastor, nada falta. Nem amor, nem diálogo, nem cura, nem reconciliação, nem proteção. A ansiedade é um ladrão silencioso. Ela rouba o sono, esgota as forças, acelera pensamentos e prende a alma em um ciclo de preocupações que parecem não ter fim. O medo, quando se instala, paralisa até as promessas de Deus. E a dor emocional, quando não é tratada, se transforma em uma sombra que escurece até os dias mais bonitos. Talvez você esteja vivendo exatamente assim. Acorda já cansado, mesmo depois de uma noite de sono. Carrega um peso invisível no peito, pensa demais, sente demais, sofre em silêncio e se pergunta até quando vai suportar. Mas hoje, com o poder dos Salmos 27 e 121, o Senhor quer te ensinar a vencer o medo, a aquietar o coração ansioso e a transformar dor em força. O Salmo 27 começa com uma pergunta que ecoa como espada no meio da alma. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? Essa pergunta não é retórica, é um lembrete. Porque quando tudo ao nosso redor ameaça desmoronar, a alma tenta esquecer onde está a verdadeira segurança, e esse salmo nos reposiciona. Ele nos tira do centro da aflição e nos coloca de novo debaixo da luz. O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? A resposta é simples: a ninguém. Nem ao diagnóstico, nem à dívida, nem ao abandono, nem à solidão.
Quando Deus está, o medo não tem espaço, mas a ansiedade é teimosa. Mesmo sabendo que Deus está conosco, ela insiste em tirar nossa paz. Por isso, o Salmo 121 vem como um complemento de cura. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Quantas vezes você já olhou ao redor buscando uma saída e tudo o que encontrou foi mais confusão? A resposta está no versículo seguinte: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não cochila, ele não se distrai. Ele está sempre atento ao que você sente e vive. Agora, respire fundo. Silencie tudo ao seu redor. Coloque a mão sobre o coração. Sinta os batimentos. Eles são a prova de que você ainda está aqui. Ainda há tempo. Ainda há esperança. E agora, repita comigo: Senhor, eu reconheço que tenho vivido ansioso. Me preocupo com o amanhã, com o que pode acontecer, com o que os outros pensam, com aquilo que eu não consigo controlar. Mas hoje, eu entrego tudo isso em tuas mãos. Me ajuda a descansar em ti. Me ajuda a confiar mais do que temer. Me ajuda a esperar sem desespero. Me dá paz no meio da tempestade. Deus está tocando agora nas áreas mais sensíveis da sua alma. Ele está limpando pensamentos que te sufocavam, te libertando de medos que te paralisavam, acalmando emoções que te faziam explodir ou implodir. Você não precisa mais viver como alguém à beira de um colapso. O Espírito Santo está renovando sua mente, trazendo paz onde antes havia pressão, trazendo luz onde antes havia confusão. Talvez sua ansiedade venha da sensação de que tudo depende de você. Mas a verdade é que você não está sozinho. Deus está trabalhando mesmo quando você não vê. Ele já está no seu amanhã. E não há dor que Ele não compreenda, nem situação que Ele não possa transformar. Basta que você confie, que você entregue, que você respire fundo e diga: Senhor, me guia. Eu não sei como resolver, mas o Senhor sabe. Eu não posso mudar o coração de ninguém, mas o Senhor pode. Eu não consigo ver saída, mas o Senhor já preparou um caminho. Agora visualize um monte alto. Você está diante dele. Parece intransponível, mas do topo dele vem uma luz, uma voz suave que diz: o teu socorro vem de mim. Eu sou o teu abrigo, a tua direção, a tua força. Você não vai desabar. Você vai atravessar esse vale. E quando passar, vai olhar para trás e dizer: foi o Senhor quem me sustentou. Declare agora com fé: nenhum mal me atingirá, porque o Senhor me guarda. Me guarda de dia e de noite. Me guarda no corpo, na mente e na alma. A minha ansiedade não vai mais me dominar. O medo não vai mais me governar. A dor emocional não vai mais me aprisionar. Eu sou livre, eu sou guardado, eu sou amado por um Deus que não falha. A partir de hoje, quando a ansiedade quiser te afligir, leia o Salmo 121. Quando o medo quiser te parar, leia o Salmo 27. E quando a dor emocional tentar te vencer, feche os olhos, ore e sinta a presença do Espírito Santo te abraçando por dentro. Porque quem habita na sombra do Onipotente caminha por qualquer vale, mas sempre volta em paz. Há um tipo de escassez que não começa na conta bancária, mas na mente. Uma mentalidade marcada por perdas, por limitações, por frases que foram repetidas desde a infância. Isso é caro demais, isso não é pra gente. Quem nasceu pobre vai morrer pobre. Essas sementes silenciosas, plantadas no inconsciente, criam raízes que mais tarde se transformam em ciclos de falta. Portas fechadas, oportunidades que somem sem explicação, dinheiro que escorre das mãos, dívidas que surgem do nada. Mas Deus não te chamou para sobreviver, Ele te chamou para viver com propósito. E prosperidade, na ótica bíblica, é muito mais do que riqueza, é plenitude, é ter o suficiente para viver com dignidade e ainda abençoar outras vidas.
E hoje, com a autoridade dos Salmos 1 e 70, vamos orar para romper todos os ciclos de escassez que ainda operam na sua vida. O Salmo 1 é a descrição do justo. Não de alguém perfeito, mas de alguém que escolhe andar segundo os princípios de Deus. E a promessa é clara. Será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto no tempo certo, cujas folhas não murcham, e tudo quanto fizer prosperará. Agora pare e reflita. Você tem se sentido assim? Frutífero? Estável? Próspero em tudo que faz? Ou você sente que por mais que tente, algo sempre dá errado, sempre falta, sempre atrasa? Então é hora de clamar com fé e romper esse ciclo. O Salmo 70, por sua vez, é um clamor urgente por livramento. E talvez você esteja nesse momento agora, pressionado por dívidas, ameaçado por necessidades, angustiado por não saber como vai pagar as contas do mês. Davi começa o salmo dizendo: apressa-te, ó Deus, em me livrar. Senhor, apressa-te em ajudar-me. E esse pedido, feito com o coração quebrantado, move os céus. Porque Deus não ignora o clamor de quem está no limite. Agora respire fundo. Traga à sua mente as áreas onde a escassez tem se manifestado. Relacionamentos sem reciprocidade, trabalho que não avança, dívidas que crescem, sentimentos de indignidade. E diga comigo: Senhor, hoje eu me coloco diante de Ti para romper com todo o espírito de miséria, escassez, limitação e atraso. Eu não aceito mais viver como escravo da falta. Eu creio que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Por isso, declaro que a partir de hoje eu caminho na direção da abundância que vem de Ti. Sinta agora a presença de Deus se movendo no seu interior. Ele está ajustando suas crenças. Ele está destruindo fortalezas mentais que diziam que você não podia, que você não merecia, que não era para você. Ele está restaurando sua identidade. Porque você é filho, e filho tem herança. Você não é mendigo espiritual. Você é herdeiro do reino. E prosperidade começa com essa consciência. Saber quem você é em Deus. Talvez você tenha crescido ouvindo que crente de verdade precisa ser pobre para ser humilde. Mas essa é uma mentira travestida de espiritualidade. A humildade é um coração quebrantado, não uma conta vazia. Deus tem prazer em prosperar seus filhos para que eles abençoem o mundo ao redor. Imagine agora sua casa sendo visitada por uma luz dourada que toca cada cômodo, como se cada espaço recebesse um selo. Aqui não haverá mais falta. Ore agora com autoridade. Senhor, quebra agora toda palavra maldita lançada contra a minha vida financeira. Cancela toda a herança espiritual de escassez que veio de gerações passadas. Rompe com toda a aliança que me mantinha preso à miséria. E abre as janelas dos céus sobre mim, me dá sabedoria, direção, novas ideias, estratégias, conexões, ousadia para viver o novo tempo de prosperidade que o Senhor já preparou para mim. Visualize suas mãos sendo ungidas pelo Espírito Santo. Elas são ferramentas de bênção, não de escassez. Veja portas se abrindo, caminhos se formando, recursos sendo destravados. Veja você mesmo abençoando pessoas, sendo resposta de oração na vida de alguém, suprindo necessidades com generosidade e fé. Declare agora com convicção: tudo o que eu fizer prosperará. Eu sou como árvore plantada junto a ribeiros de águas. Não viverei mais ciclos de falta, de desânimo, de dependência. Minha vida financeira será testemunho do poder e da fidelidade de Deus. A escassez perde força quando a fé entra, e a prosperidade começa quando a mentalidade muda. A partir de hoje, você não olha mais para o dinheiro como um inimigo ou um fardo, mas como uma ferramenta para cumprir propósito, porque a bênção do Senhor enriquece e com ela não vem dores. Esperar em Deus pode ser uma das experiências mais dolorosas da vida espiritual, porque não se trata apenas do tempo que passa,
mas do silêncio que pesa. Você ora, jejua, clama, faz tudo certo e nada acontece. O telefone não toca, o exame não muda, a porta não se abre. Parece que o céu está em silêncio e que Deus está longe, mas Ele não está. E esse silêncio que parece ausência é, na verdade, uma preparação. Porque existem milagres que não vêm na pressa, vêm na maturidade. E hoje, com o poder do Salmo 46, o Senhor quer te ensinar que, mesmo em meio ao caos, Ele continua sendo Deus. O Salmo 46 começa com uma verdade que precisa ser lembrada todos os dias. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Bem presente, não distante, não demorado, presente. Mesmo quando você não sente, mesmo quando não vê, mesmo quando tudo em você grita por respostas que não chegam, a presença de Deus não depende da sua percepção. Ela é real, constante, firme. Mas por que o silêncio dói tanto? Porque fomos ensinados que quando alguém nos ama, responde rápido. E esquecemos que com Deus, o tempo não é medido por urgência, mas por propósito. O que você chama de atraso, Deus chama de alinhamento. O que você vê como demora, Ele vê como construção. Ele não está apenas preparando o milagre, Ele está preparando você para recebê-lo de forma completa, sem perder, sem desperdiçar. Quantas vezes você já sentiu que ia desabar? Que a espera era longa demais, que talvez tivesse orado errado, que talvez Deus tivesse se esquecido de você? Essas são perguntas que brotam nos momentos de escuridão, mas o próprio Salmo 46 responde no versículo 10: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. É um convite à confiança, não à passividade, mas à certeza. É como se o Senhor dissesse: você não precisa me entender agora. Você só precisa confiar que eu sei o que estou fazendo. Agora, ore comigo com o coração rendido, mesmo que a alma esteja cansada. Senhor, eu confesso que tenho me sentido frustrado. Tenho esperado, orado, clamado e me sentido sozinho. Mas hoje eu entrego toda essa angústia aos teus pés. Eu não quero mais lutar com a tua vontade. Eu quero aprender a confiar no teu tempo. Me ensina a descansar mesmo sem respostas. Me ensina a confiar mesmo sem sinais. Me ensina a aquietar minha alma na certeza de que o Senhor continua no controle. Visualize agora um rio calmo correndo por entre pedras. Mesmo com obstáculos, ele continua fluindo. O Salmo 46 diz que há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Esse rio é a presença do Espírito Santo fluindo dentro de você, mesmo quando tudo ao redor parece parado. Ele está movimentando coisas invisíveis. Ele está alinhando pessoas, lugares, momentos. Ele está fazendo o invisível se preparar para o visível. Talvez o seu maior milagre ainda não tenha chegado, mas a transformação já começou dentro de você. Deus está te dando paciência, maturidade, visão. Está te ensinando a ouvir o som do silêncio e entender que nem toda resposta vem com barulho. Às vezes, a maior resposta é a paz que entra no coração, mesmo quando a situação ainda não mudou. Declare agora, com fé: Deus é o meu refúgio. Eu não serei abalado. Ainda que tudo à minha volta se mova, minha alma estará firme. Eu confiarei no tempo de Deus. Eu não viverei pela ansiedade, mas pela fé. O silêncio de Deus não é abandono, é construção. É prova de que o milagre será maior do que eu imaginei. E se você tem esperado há muito tempo, saiba que Deus não despreza nenhuma lágrima. Nenhum dia em que você decidiu não desistir, nenhuma vez em que você escolheu confiar, mesmo sem entender. Ele está vindo com resposta, no tempo certo, do jeito dele. E quando vier, será maior, mais completo e mais poderoso do que tudo o que você sonhou, porque Deus nunca está atrasado. Ele sempre age no tempo exato, o tempo dele.
O poder do sangue de Jesus e do Espírito Santo como fonte de libertação total. Existem prisões invisíveis, correntes que não fazem barulho, mas que mantêm pessoas cativas por anos. Algumas estão presas em traumas da infância, outras em vícios emocionais, palavras malditas, pactos inconscientes, mágoas não resolvidas. Algumas vivem como se tudo estivesse bem, mas por dentro carregam culpas, acusações, medos que não sabem explicar. Essas prisões não se rompem com força humana. Só há uma chave que abre essas celas espirituais: o sangue de Jesus Cristo. E só há um poder que restaura completamente quem está quebrado por dentro: o Espírito Santo de Deus. O sangue de Jesus não é um símbolo. Ele é vida. Ele é proteção. Ele é libertação. Ele é a assinatura eterna de que você foi comprado, perdoado, selado para viver em liberdade. E quando você invoca esse sangue, não está apenas dizendo palavras bonitas. Você está ativando a realidade mais poderosa do mundo espiritual. O inferno inteiro treme quando um filho de Deus declara: eu sou lavado pelo sangue de Jesus. Agora, pense nas áreas da sua vida onde você mais sente opressão. Pode ser uma repetição de fracassos, relacionamentos que nunca dão certo, doenças que passam de geração em geração, uma tristeza que não tem explicação, pesadelos constantes, vozes interiores que acusam, que humilham, que dizem que você não vai conseguir. Tudo isso pode ser sinal de uma prisão espiritual. Mas hoje, o sangue de Jesus vai entrar nessas áreas e romper tudo o que te prende. Declare comigo agora, com fé: Senhor Jesus, eu reconheço que sem Ti eu nada posso fazer. Mas pelo Teu sangue eu declaro que sou livre. Livre de toda maldição hereditária, livre de todo espírito de enfermidade, livre de toda acusação do passado, livre de pactos espirituais que me aprisionavam sem eu saber. Eu renuncio agora toda palavra maldita que foi lançada contra mim. Eu cancelo toda influência das trevas sobre minha mente, meu corpo, minha casa, minha família. E eu declaro que a partir de hoje eu sou lavado, purificado e restaurado pelo Teu sangue. Sinta agora a presença do Espírito Santo preenchendo esse ambiente. Ele não entra com gritos, ele entra com autoridade, ele entra onde ninguém mais entra. Ele vai até as feridas mais profundas, até os pensamentos mais sombrios, até os cantos da alma, onde você nunca deixou ninguém tocar. E ali ele começa a curar. Começa a renovar, começa a te devolver a identidade. Visualize agora uma luz intensa cobrindo seu corpo, da cabeça aos pés. Essa luz representa o Espírito Santo. Veja ele te envolvendo como um manto, tirando o peso dos ombros, quebrando as correntes das mãos, abrindo a porta da cela onde sua alma estava presa. E quando essa porta se abre, você não vê vergonha, você não vê condenação, você vê Jesus, de braços abertos, dizendo: filho, filha, vem, eu te libertei. Talvez você tenha vivido anos acreditando que não era digno, que já era tarde demais, que tinha feito escolhas erradas demais. Mas a graça de Deus não tem prazo de validade. Ela é nova a cada manhã. E hoje, essa graça está dizendo: não importa o quão profundo esteja o buraco, o meu amor vai mais fundo. Não importa o quão preso você esteja, meu poder é maior do que qualquer corrente. Agora declare com autoridade espiritual: eu sou livre, eu sou templo do Espírito Santo, eu sou herança do Senhor. Nenhuma obra do mal vai prosperar na minha vida, nenhuma maldição vai se manter de pé. Nenhum espírito de opressão vai mais habitar em mim. Porque onde o Espírito de Deus está, ali há liberdade. E Ele está aqui, dentro de mim, agora. O sangue de Jesus tem poder. E não é apenas uma frase, é uma realidade. Esse sangue que te purifica, que te protege, também te dá autoridade.
A partir de hoje, você não apenas viverá em liberdade, mas também será instrumento de libertação para outras pessoas. Sua história será testemunho vivo de que Deus ainda liberta, ainda cura, ainda transforma completamente. O Espírito Santo não apenas visita, ele habita. E onde ele habita, o passado não dita mais regras, as trevas não têm mais voz e a dor não tem mais controle. Você é livre, completamente livre, e nada, nem ninguém poderá mudar essa verdade. Agora que você orou, refletiu, declarou e guerreou espiritualmente comigo através dos salmos mais poderosos da Bíblia, algo foi rompido, algo foi quebrado no mundo invisível. Talvez você ainda não veja com os olhos naturais, mas no reino espiritual, as correntes caíram, a opressão recuou e a luz de Deus começou a ocupar o lugar da escuridão. Sua casa foi tocada, sua mente foi renovada, sua alma foi fortalecida. E você pode dizer com fé: a minha história foi marcada por um divisor de águas, e esse vídeo foi o início da minha nova caminhada. Repita comigo agora, com a alma firme em Deus: 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Ele guarda minha casa, minha saúde, minha mente e meus filhos. Nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Sinta a atmosfera da sua vida sendo transformada. O que antes era dor, agora é propósito. O que antes era medo, agora é fé. O que antes era silêncio, agora é resposta. O que antes era escuridão, agora é luz. E essa luz vai te guiar, vai te sustentar, vai te preparar para viver tudo o que Deus escreveu para você. Não em parte, mas em plenitude. Você não chegou aqui por acaso. Foi Deus quem te trouxe. Ele usou esse vídeo como instrumento de libertação, cura e direção. E se você sentiu isso no seu espírito, eu te convido a fazer algo agora. Escreva nos comentários o milagre que você espera ou que já começou a perceber. Quando você escreve, você ativa a fé. Você declara para o mundo espiritual que crê e você se torna parte de uma corrente de testemunhos que vão inspirar outras vidas. Se ainda não se inscreveu neste canal, faça isso agora. Seu nome será incluído em uma corrente diária de oração e intercessão. Todos os dias, milhares de pessoas estão aqui clamando, buscando, recebendo. Você faz parte disso. E a cada novo conteúdo, o seu espírito será alimentado, sua fé será fortalecida e sua caminhada será guiada pela palavra. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa de cura, de libertação, de uma direção espiritual. Seja canal de Deus na vida de alguém. Porque o que você recebeu aqui não é só para você, é para multiplicar. E quando a vitória chegar, e ela vai chegar, volte aqui e testemunhe. Diga o que Deus fez. Diga como Ele agiu. Porque todo milagre precisa ser contado. E o seu milagre já começou.